Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos da União Espírita Maria de Nazaré. Estamos aqui com muita gratidão, mais uma vez, para contribuir e refletirmos juntos sobre alguns temas importantes do estudo do nosso Evangelho, o Evangelho trazido por Jesus, sob a visão da doutrina espírita. E estamos na introdução do Evangelho e me coube a grata tarefa de refletirmos um pouco sobre Sócrates e Platão. Esses dois espíritos fantásticos que, sem a menor dúvida, foram precursores das ideias cristãs e, consequentemente, das ideias da doutrina espírita, que chegaria posteriormente. Mais uma vez eu queria agradecer a confiança e o carinho de todos da União Espírita Maria de Nazaré, por mais essa oportunidade, agradecer a todos e espero poder contribuir de forma positiva com as nossas reflexões sobre o assunto proposto, tá bom? Vamos lá? Bem, nós sabemos que toda nova ideia, encontra sempre resistência da parte daqueles que estão habituados ao já usual, ao que já é de costume. Isso é em todos os campos, não apenas no campo filosófico, religioso, mas no profissional, no afetivo, no pessoal. Toda nova ideia que nos convida a mudanças, ela encontra, invariavelmente, ela encontra resistência. Para que haja uma melhor implantação dessas novas ideias, que nos traz e que nos convida, assim como falamos, a mudança de atitudes, a mudanças comportamentais, é preciso que esses elementos da nova ideia elas cheguem aos poucos. Não dá para chegar com uma ideia nova, despejar em cima das pessoas essa nova ideia e esperar que todos a sigam sem questionamentos, sem dificuldades, né? Nada acontece de salto. Nada na natureza dá salto. Então, a natureza ela necessita de tempo para preparar da maneira como a coisa precisa acontecer. Uma expressão que eu gosto muito que diz que a natureza respeita o tempo entre a semente e a flor. Ela sabe que na hora que a semente é jogada ao solo, ela precisa de tempo para se converter em flor. Então, se a gente atropela esse tempo, a flor não nasce. É a mesma coisa que a lagarta, quando entra no casulo, se a gente romper esse casulo querendo ajudar a borboleta não vai vingar. Porque ela precisa de tempo para estar madura, para estar fortalecida, para estar preparada para enfrentar esse novo desafio, essa nova fase. Se a natureza respeita o tempo entre a semente e a flor, ela não respeitaria o nosso tempo, o tempo nosso de espíritos encarnados, para nos preparar, para melhor compreender essas novas ideias. Então, essa é uma ideia inicial que eu trago à nossa reflexão da necessidade dessas novas sementes serem jogadas aos poucos, dando tempo para que elas encontrem o melhor solo, para que elas possam germinar e assim trazer novas oportunidades, não é? Assim fez Deus conosco. No seu planejamento de trazer a boa nova, através daquele que é o nosso guia e exemplo, nosso guia e modelo, Jesus, ele sabia que por mais luz, por mais preparado, por mais perfeito, por mais evoluído que fosse aquele espírito, o espírito de Jesus, a nossa realidade aqui no planeta era uma realidade muito dura. Vivíamos épocas muito difíceis, onde a lei que imperava era a lei de talião, era do olho por olho e dente por dente. Então era preciso que antes de Jesus, outros mensageiros passassem por aqui,
jogando essas sementes primeiras, né? Trazendo de forma até assim de conta-gotas, trazendo essas ideias para serem aceitas pelos demais. Então esses mensageiros, eles viriam antes, preparariam o solo, jogariam as primeiras sementes para quando o mestre aqui chegasse com as suas ideias revolucionárias, não encontrasse tanto espanto e resistência, tanta desconfiança por parte de um povo que estava acostumado a viver de uma maneira e dar de cara com uma ideia completamente desconhecida, totalmente nova. Assim vieram Sócrates e Platão, os precursores do cristianismo e, consequentemente, da doutrina espírita, que chegou séculos depois, através do grande trabalho, fundamental trabalho do nosso querido Allan Kardec, quando se dispôs, com muito rigor, com muito equilíbrio, utilizando-se de todo o conhecimento que tinha na área da educação, para compilar todos esses ensinamentos que eram trazidos através de espíritos já desencarnados, aqueles que não estavam mais no corpo físico. Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre Sócrates. Assim como Cristo, assim como Jesus, Sócrates foi vítima do fanatismo de quem não raciocina. Aquele fanatismo de quem segue exatamente à risca aquilo que as escrituras diziam, sem uma avaliação mais profunda, sem uma interpretação mais concreta, sem ampliar o leque de análise e de visão para melhor entendimento do que a mensagem trazia para todos nós. Ele morreu como criminoso porque pregou a virtude real acima da hipocrisia. Nós vamos encontrar nessas breves reflexões sobre Sócrates e Platão, nós vamos encontrar muita similaridade com o que o próprio Cristo vivenciou aqui na Terra. Sócrates foi acusado de corromper as ideias tradicionalistas. Claro, se o povo vinha acostumado a viver de uma maneira, a seguir as leis e agir de uma certa maneira, e chega alguém e diz, a gente tem outra opção. A gente não tem um Deus para cada coisa, a gente tem um Deus único. Então, são ideias revolucionárias e que, para aqueles que estão no poder e que não têm condições de uma melhor análise pelo seu próprio nível evolutivo, claro que isso é considerado como uma corrupção, né? Então, ele foi acusado de corromper as ideias tradicionalistas quando ele trouxe a ideia da unicidade de Deus, da imortalidade da alma, olha só, e da vida futura. E essa vida futura, hoje, graças às revelações que a doutrina espírita nos traz, nós já entendemos essa vida futura não apenas como a vida do espírito pós-morte do corpo físico, em cada existência, como o retorno desse mesmo espírito a outros corpos, a outras oportunidades na carne, que vão trazer exatamente essas vidas futuras dentro de uma única vida, que é a vida espiritual, que é a que todos nós temos. Não é isso? Bem, o que conhecemos do seu pensamento, do pensamento de Sócrates, foi graças ao trabalho realizado pelo seu apóstolo, que foi Platão. Igual a Jesus, a gente não encontra nenhum texto escrito por Jesus. Jesus não deixou, pelo menos até o que nós conhecemos, nenhum evangelho, nenhuma carta, nada. Tudo que nós conhecemos da história de Jesus, dos seus pensamentos, das suas parábolas, das reflexões que ele trazia, insistindo e nos inspirando, nos induzindo a utilizar o nosso raciocínio, a inteligência que o Pai nos dotou,
para que a gente pudesse tirar as nossas próprias conclusões daquelas mensagens que estavam escondidas na mensagem principal. Então é importante que a gente entenda que essas ideias traziam algumas referências claras, mas algumas outras eram exatamente sugestões para que a gente pudesse, de fato, tirar as nossas próprias conclusões, para que tivéssemos o mérito daquilo que nós estávamos construindo como jornada, como caminho. Então, Platão teve esse grande, esse fundamental papel, que foi de colocar as ideias de Sócrates, o seu mestre, de registrar essas ideias e trazer a nosso conhecimento para que a posteridade, aquelas gerações que vinham depois, pudessem ter acesso a essas ideias. Claro, gente, que Platão e Sócrates, ambos já vieram preparados para essa tarefa. Eram espíritos missionários, eram espíritos que vieram ajudar na implantação da Boa Nova, na implantação da nova era, da era cristã, da era do amor, da era da luz. Então, poderiam falhar em sua missão? Sim, mas eram extremamente bem assistidos, porque a espiritualidade superior, com toda certeza, jamais os desamparou em sua tarefa. E a cada dificuldade que eles vivenciavam, assim como todos os demais mensageiros e emissários do alto para o nosso esclarecimento, para o nosso progresso, passaram por momentos muito difíceis. Basta a gente analisar a história de Jesus, né? Que só pregava o amor, só fazia o bem e foi crucificado pelo medo da autoridade da época de perder a sua autoridade, o seu poder, o seu controle da massa por aquelas ideias inovadoras. Então, analisando essas ideias trazidas por Sócrates e divulgadas por Platão, encontraremos uma relação com as ideias trazidas muito tempo depois pelo próprio Cristo. E o Cristo, ele foi muito mais profundo nas suas colocações, complementando as ideias já trazidas por Sócrates e Platão, porque, lógico, houve um tempo entre um e outro que foi um tempo necessário para que essas ideias fossem, de alguma maneira, criando raiz nas mentalidades e nas ideias daqueles que habitavam aquele tempo. Provavelmente nós fazemos parte dessa população, uma vez que estamos em processo evolutivo, né? Então, com certeza, vivenciamos algo nesse sentido. Então, Sócrates e Platão refletiam que, primeiro, o homem é uma alma encarnada. Então, Sócrates e Platão traziam à nossa reflexão a ideia da pré-existência da alma. Diziam que o homem é uma alma encarnada, ou seja, aquela alma não nasceu junto com aquele corpo, ela pré-existia. Aquele corpo era novo, mas a alma não. E ela já existia, mas precisou ocupar aquele corpo para o seu trabalho de progresso espiritual. Ainda que incompleta em suas explicações, né, no que se referia à pré-existência da alma, ela traz a ideia. Sabe, ainda hoje, nós temos grande dificuldade em compreender certas questões. Nós temos dificuldade em compreender a perfeição de Deus, mas à medida que a gente vai se depurando, à medida que a gente vai evoluindo, progredindo e vamos nos livrando de nossas imperfeições, nós vamos nos aproximando mais de Deus e, consequentemente, vamos compreendendo melhor a sua essência, o seu trabalho e tudo mais que o envolve. Assim foi com Sócrates,
né, nessas ideias que ele trouxe em relação à pré-existência da alma. Ele não sabia explicar muito bem como era que isso ocorria. Ele não tinha como trazer essas ideias pela própria limitação de vocabulário da época, de conhecimento e do grau de ignorância em que viviam. Mas a ideia inicial da pré-existência da alma, ele nos trouxe. O segundo ponto que me coube trazer a nossa reflexão é que a alma se perturba e se extravia quando no corpo físico. Isso é uma verdade. É a ideia da perturbação de que sofre o espírito, que vive liberto no plano espiritual, uma vez sujeito às densas energias da matéria. Nós vivemos num planeta, nós vivemos num mundo que ainda é de expiações e de provas. Então é um mundo de energia muito pesada. É por isso que a matéria nossa é uma matéria tão densa, tão pesada. Porque é a necessidade, é essa energia que envolve ainda o nosso planeta. Sabemos que estamos num processo de transição planetária. O nosso planeta passa por uma grande depuração. E isso não começou agora. Há quem diga, há quem pense que a pandemia veio para fazer essa limpeza. Não, a pandemia, esta que vivemos hoje, é apenas uma etapa a mais do que já vem acontecendo há muito tempo nesse processo de transição planetária, porque como já vimos aqui, nada se dá de salto. Nada acontece de um dia para o outro, de uma semana para outra. É preciso muito tempo para que a coisa aconteça da maneira como precisa realmente acontecer. Então, uma vez no corpo físico, o espírito, ele sofre a influência da matéria. Então, nós estamos no corpo físico e esse corpo físico, ele tem necessidades. Por exemplo, nós temos a necessidade do repouso, porque o corpo físico, ele se cansa com facilidade mediante trabalhos que nós fazemos. Nós nos cansamos tanto de maneira física como mental. Há cansaços que são plenamente psicológicos, mentais, porque a gente fica pensando, imaginando, tentando encontrar uma solução para alguns problemas e isso causa cansaço. O nosso espírito, ele não tem necessidade de descanso, mas o nosso corpo físico, sim. Assim como nós temos necessidade de nos alimentarmos, de expelir o que nós comemos e o que nós bebemos, não é? E da mesma forma, nós temos também as necessidades que nos levam a buscar, e muitas vezes essas necessidades nos aprisionam aqui no mundo das formas. E aí a gente vai conseguir entender um pouquinho o porquê disso. Vamos ver. É preciso que a gente entenda que estamos aqui no corpo físico para vivenciar uma experiência que vai nos ajudar a reparar antigos enganos, a aprender e a nos modificar intimamente, mas para isso a gente precisa de ferramentas. Para que eu possa viver nesse mundo físico, a primeira ferramenta que Deus nos concede é o nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico, ele é a nossa primeira ferramenta de trabalho nessa existência. Mas para que esse corpo físico, ele possa progredir de maneira satisfatória, aí a gente vai precisar de outras ferramentas, como o alimento, como a proteção, a companhia do outro e tantas outras coisas. Então, é preciso que a gente entenda que o mundo nos oferece várias ferramentas para vivermos da melhor maneira possível e é legítimo que nós nos utilizemos dessas ferramentas. Precisamos delas, precisamos do trabalho, precisamos do dinheiro, precisamos do amor, da atenção, do carinho, da dor, né? Precisamos das enfermidades que nos ajudam a refletir, que nos ajudam a nos modificar,
os nossos comportamentos, mas é fundamental que lembremos que essas ferramentas são apenas ferramentas momentâneas, que nós podemos sim nos utilizar dela, porém, no dia de retorno, elas não retornam com a gente. Então, precisamos nos utilizar, podemos usar todas as ferramentas que a vida nos oferece no corpo físico, mas não podemos criar vínculos com ela. Não podemos nos apegar a elas. Porque o apego, esse vínculo, termina sendo motivo de sofrimento para a gente depois que a gente deixa o corpo físico. Não é isso? Então, elas servem para nos ajudar no nosso progresso moral. Mas enquanto na carne, enquanto no corpo físico. O terceiro ponto de reflexão de Sócrates e Platão trata da dificuldade que temos em domar as nossas inclinações, principalmente essas inclinações que são ligadas aos desejos, às necessidades físicas, visto que estamos no corpo físico e estamos sujeitos a essas vontades, a essas necessidades. Então, é importante que a gente entenda que essa dificuldade que nós temos, porque nós já estamos vinculados a um corpo físico e precisamos atender às necessidades desse corpo, soma-se a isso a nossa imperfeição moral. Soma-se a isso ainda as nossas tendências, os nossos vícios passados, vícios esses que são construídos, que são adquiridos nas outras existências, quando nós colocamos o foco das nossas vidas, das nossas existências, no prazer, no momento, no agora, nessa atual experiência, nessa atual vida, como se essa vida fosse a vida mais importante. E quando a gente pensa que essa vida é a vida mais importante, aí a gente passa a dar mais atenção às coisas materiais, porque são as coisas materiais e físicas que nos trazem a satisfação. Então, isso nos aprisiona ao sexo, isso nos aprisiona ao poder, ao status, à aparência, ao que os outros vão pensar e vão falar. Então, isso tudo está vinculado à vida material. Quando, na realidade, o que nós precisamos é entender que nos utilizamos de tudo no mundo, mas estamos construindo o nosso futuro, como bem lá no início, né? Falamos de Sócrates, que pregava a vida futura, que trazia a ideia da vida futura. Então, temos que nos preparar para o nosso futuro. E o que nós podemos preparar para o nosso futuro são as nossas conquistas morais, desculpem. Essas conquistas morais são elas que são fundamentais para o nosso progresso. Então, o encontro com a verdade é outro ponto que Sócrates traz como reflexão. O encontro com a verdade começa justamente quando nós buscamos a verdade em nós mesmos. Aquela célebre frase, conhece-te a ti mesmo. Porque quando nós buscamos a verdade em nós e não fora da gente, nós vamos ter acesso exatamente à nossa essência. E a partir daí nós vamos ter a possibilidade, a oportunidade de entender o que precisa ser modificado e melhorado, aprimorado em nós, para que nós possamos progredir moral e espiritualmente. Os nossos comportamentos e as nossas escolhas, os nossos enganos e os nossos acertos, eles interferem de forma direta na nossa jornada, no nosso crescimento, nas nossas conquistas ou nos nossos deslizes. Porque todos nós temos o livre-arbítrio, não é? Todos nós temos a oportunidade de fazermos as nossas escolhas
E essas escolhas, elas são respeitadas pelo Pai. Aquilo que a gente escolher vivenciar é permitido pelo Pai. Porém, é importante que recordemos que todas as nossas escolhas trazem consequências. Isso é fundamental. O véu do esquecimento, que temporariamente dificulta a nossa visão plena do passado e, assim, das consequências do que vivemos no presente. Esse véu do esquecimento, que muitos questionam, dizendo que é um dos poucos enganos que Deus cometeu, e a gente sabe que Deus, sendo perfeito, Deus não se engana jamais. O esquecimento do passado é um grande aliado que nós temos no nosso progresso, no nosso processo evolutivo. Porque imaginem nós sabermos que aqueles que convivem conosco na nossa célula familiar, no nosso núcleo mais íntimo, foram justamente os que mais nos prejudicaram ou que nós mais prejudicamos. Isso, com toda certeza, dificultaria o nosso processo de reconciliação com os nossos adversários, com aqueles a quem ainda temos pendências a acertar. Então, é importante que a gente entenda isso. Depois da morte do corpo físico, expandimos as nossas faculdades e, de acordo com as nossas condições, recordamos e compreendemos as circunstâncias vividas na existência, na última existência, né, no momento em que estivemos na carne. Sempre que isso acontece, estamos aos cuidados dos nossos mentores. Mas é lógico que esse nível de progresso, esse nível de conhecimento, de esclarecimento, vai depender também e diretamente do nosso nível de progresso evolutivo. Porque aquele que mais evolui, aquele que melhor compreende, ele vai ter mais equilíbrio e facilidade para aceitar as informações que vão chegar para ele do lado de lá, né, do plano espiritual. Então, essa questão do pós-desencarne, do que a gente vai ter acesso de informação do que fomos e do que deixamos de ser, do que poderíamos ter feito, dos compromissos realizados com esse ou com aquele que deveria ter sido realizado e não foi. E isso vai depender também do nosso grau de conhecimento e de equilíbrio moral que estivermos vivenciando. Como podemos ver, Sócrates e Platão tiveram fundamental importância em preparar as consciências de uma época para a chegada da luz entre nós. Imaginem que, com todo o trabalho realizado pela espiritualidade e por esses missionários, que não foram apenas eles dois, para preparar a chegada da luz, a chegada do nosso Mestre Jesus, ainda assim, Jesus passou pelo que passou. Imaginem se Jesus tivesse vindo de cara, de pronto, né, de golpe, e trazendo as suas ideias, ensinando a amar aqueles que nos ofendem, ensinando a perdoar aqueles que nos fizeram mal. Certamente as experiências de Jesus teriam sido bem mais difíceis. Ainda que passado muito tempo entre um evento e outro, né? Entre o tempo de Sócrates e Platão e a chegada de Jesus, e posteriormente a revelação do Consolador prometido, da doutrina espírita entre nós, permanecem essas ideias novas, quando elas têm como base a verdade, e quando elas vêm trazer verdadeiramente o conhecimento que vai nos conduzir ao nosso aprimoramento, que vai nos conduzir a uma condição de consciências esclarecidas, para que a gente possa fazer aquilo que é necessário para progredirmos moral e espiritualmente. Então, essas ideias, com base na verdade, elas permanecem vivas, ainda que adormecidas por um tempo, mas as sementes já foram lançadas. Então, elas permanecem aguardando o momento certo de retornarem à superfície
para a apreciação de todos. Então, esse foi o papel fundamental de Sócrates e de Platão. Trazer essas ideias novas, trazer a base, trazer os primeiros pensamentos de uma nova ideia que chegaria posteriormente através de Jesus, para que as consciências tivessem um pouquinho de condição de receber essas ideias. E hoje, mais de 2000 anos depois da passagem de Jesus aqui, nós ainda temos dificuldades de vivenciar as ideias trazidas pelo Mestre. Porque ainda ainda estamos imperfeitos e o ritmo da nossa evolução ainda é lento. Então depende de cada um de nós, meus irmãos. Muita paz a todos. Que Jesus possa fortalecer as suas ideias dentro de cada um de nós, para que a gente possa se utilizar de cada uma delas no fortalecimento íntimo de nossas consciências, para que tenhamos a vontade necessária e desempenhemos o esforço fundamental nas transformações íntimas que cada um de nós necessita. Porque o planeta, ele também está se transformando. Porque primeiro a transformação está ocorrendo dentro de nós. Muita paz. Mais uma vez, obrigada a todos. Um beijo carinhoso, meu. E que Jesus esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Até a próxima.